aqui para aparecer onde eu vou projetar, não é melhor? Está aparecendo? Não, está cortando à esquerda lá, que eu vou projetar. Aí. Tá bom aí? Ok. Vou virar um pouquinho aqui. Tá bom? Porque está me cortando. Aí eu não sei o que eu estou. Então, podemos começar. Apaga a luz ou deixa a luz, aí eu não entendo mais. Eu acho que pode deixar. Deixar? Então, para não ficar escuro. Isso. Bom, então o nosso tema escolhido para conversarmos aqui na manhã de hoje é dádivas de Deus. E a primeira e maior dádiva que todos nós recebemos de Deus foi a vida. E essa vida, de acordo com a questão 115 do Livro dos Espíritos, todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com a capacidade de chegarmos à perfeição relativa. E é interessante que Kardec faz uma pergunta, é a pergunta 121 do Livro dos Espíritos. E ele pergunta, Kardec era muito sagaz, né? Eu me impressiono com as perguntas que Kardec fez. Porque mais importante que a resposta são as perguntas, né? Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Porque, como eu disse, todos foram criados simples e ignorantes, com capacidade para atingirem a perfeição relativa. E aí Kardec, né, tem uma verdadeira epifania, porque observa-se que ao longo da caminhada humana, alguns preferem seguir o caminho do mal, vão cabeçada, né, e assim vai. Então Kardec pergunta, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? A resposta, não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. E aí a gente vê aqui nessa resposta mais uma dádiva de Deus. O nosso poder de decisão, o livre-arbítrio, mencionado aqui na resposta dos espíritos. E o que a gente tem feito, né, com esse livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, se bem utilizado, ele pode nos alçar a patamares superiores de forma mais rápida, fazendo-nos assim nos aproximar de Deus. Porém, mal utilizado, ele vai nos afastar da divindade e vai causar um verdadeiro estrago em nossas vidas, gerando muitas dores e sofrimentos. E como então que tem sido utilizado esse livre-arbítrio pela humanidade? Basta darmos um olhar, verificar como a humanidade tem agido, e aí a gente entende toda essa carga de dor e sofrimento que a humanidade traz para ela mesma. Nós sabemos que o livre-arbítrio ele vai aumentando à medida que o ser vai tomando mais consciência de si. E esse livre-arbítrio, ele anda de braços dados com uma outra coisinha chamada responsabilidade, que significa quanto maior o nosso livre-arbítrio, maior a responsabilidade que trazemos em relação às escolhas que fazemos, em relação às atitudes que tomamos. Então, à medida que o ser vai ampliando a sua consciência de si mesmo, ele vai adquirindo, ou vai aumentando o seu poder, o seu livre-arbítrio, e com isso também vai aumentando a sua responsabilidade sobre as escolhas. Então, quando a gente vê a humanidade transitando por caminhos tão tortuosos, que tem gerado tanta dor e sofrimento, não podemos imputar a culpa a ninguém, a não ser a cada um de nós, que no atual estágio evolutivo em que nos encontramos, já possuímos suficiente responsabilidade pelas nossas escolhas. Kardec. Cadê você? Certo.
Então, nós temos utilizado muito mal essa dádiva de Deus, essa vida que nós recebemos. E um dos maiores sintomas de que nós não estamos lidando bem com esse presente de Deus é o índice de suicídio em nossa humanidade. Aí eu trago aqui uma reportagem que na outra página tem o... Não, está aqui, a fonte. Ali está em laranja. A fonte aqui, de onde eu tirei isso, e a diretora do Departamento de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde, o que ela diz? A cada 40 segundos alguém se suicida. Os últimos dados obtidos pela OMS dão conta de 800 mil mortes no ano, o suicídio, pela via do suicídio. Uma morte a cada 40 segundos. E o que é pior, a maior parte dos suicídios tem se concentrado na faixa etária de 15 a 29 anos. Então, o impacto que essas mortes trazem para aqueles que estão em volta dos que se suicidaram é enorme. Impacto principalmente psicológico. E, normalmente, na maioria dos casos, essas pessoas, no entorno dos suicidas, elas não têm o tratamento adequado para poder lidar com essa verdadeira violência. Porque é a maior violência que se pode fazer é tirar a própria vida. Esse bem, essa dádiva que Deus nos concedeu. E os dados são... Veja, o suicídio é a segunda causa de mortalidade entre os jovens. Então, é algo muito assustador mesmo. Você imaginar que a cada 40 segundos alguém se suicida no mundo é algo para a gente repensar mesmo. Os dados são especialmente preocupantes para a América Latina. Enquanto que no mundo os índices caíram, entre 2000 e 2019, na América Latina subiu 17%. E no Brasil, em especial, subiu mais ainda. Em 2010, era 0,31 casos a cada 100 mil habitantes. E em 2019, esse número saltou para 0,67 casos a cada 100 mil habitantes, conforme dados do Ministério da Saúde. E também, infelizmente, os suicídios se concentrando na faixa etária de 19 a 24 anos. Isso também indica um outro dado, o impacto na questão da economia do país, do mundo, porque é a faixa de começa a vida produtiva, economicamente falando. Então, há também esse impacto. Além de todo o impacto psicológico, moral, social, temos também um impacto econômico muito grande. Porque se a juventude está se matando, a gente vai ter mais lá para frente a repercussão disso aí. Então, e o que isso nos mostra? Que a gente não está cuidando bem da nossa vida. E, principalmente, as pessoas estão meio perdidas. Elas não têm noção do objetivo da sua própria encarnação. Nós, espíritas é que utilizamos este termo, encarnação, porque entendemos como se dá esse processo. Ora estamos encarnados, ora desencarnados. Mas, para a maioria das pessoas, é a vida. Então, as pessoas não estão conseguindo perceber, entender qual o objetivo da sua vida, qual o propósito, qual o sentido. E aí, elas estão desistindo dessa vida. Não estão suportando as tribulações, as dificuldades que a vida tem apresentado, porque não vê sentido nisso. Meu Deus, por que eu sofro tanto? Porque nada dá certo comigo. Então, eu vou tirar minha vida. Deu errado. Alguma coisa deu errada, então eu vou eliminá-la. Então, é essa falta de consciência do propósito da vida, do porquê eu nasci. Por que eu estou aqui? Por que eu fui colocada no seio desta família que eu não me dou com ninguém? Que é todo mundo completamente diferente de mim. Mas as pessoas não param para pensar o porquê disso. Os espíritas têm
Mas mesmo assim, há suicídios entre pessoas que se dizem espíritas. E isso revela um dado mais alarmante ainda. A gente não está conseguindo aprender efetivamente o que essa doutrina veio nos ensinar. A gente está lendo, está estudando, mas não está incorporando este ensinamento efetivamente na nossa vida. Então, como eu falei, que para os espíritas fica mais fácil entender, por quê? Porque claramente Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Então, se vocês conhecem algum espírita que ainda não sabe, manda eles pegarem o Livro dos Espíritos e abrir na questão 132, porque é mais claro que isso é impossível. Foi a pergunta mais clara. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí, os espíritos nos respondem. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Só isso aqui já bastaria para que a gente, no mínimo, peraí, eu só estou sofrendo, mas o meu objetivo é chegar à perfeição. Então, tá assim, tem umas pedras no caminho aí. Deve ter uma razão para ter essas pedras. É só usar a lógica, né? Mas ele não parou aqui, não, ele continuou. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Veja a importância. Tem como chegar essa mesma aqui para lá? Porque o sol está refletindo no vidro do carro e está vindo direto no meu olho. É só fechar a porta. Não. Fechou. Então, veja, a importância de cada um de nós. Porque ainda tem outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, eu não estou aqui por acaso. Não é assim. Não foi um deslize de Deus me criar. Existe um objetivo maior. Eu não querendo exaltar o egoísmo, mas cada um de nós tem a sua importância, sim, na obra da criação. Não sou eu que estou dizendo, não. Outra finalidade, pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, isso aqui, quando a gente estuda a questão das muitas moradas na casa do Pai, né, cada planeta, os espíritos que lá encarnam, o corpo físico, material deles é feito com os elementos daquele planeta. É isso aqui que ele já veio dando aqui em harmonia, um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então, o habitante de um outro planeta não vai ter um corpo igual ao nosso, porque será feito um corpo com os elementos que compõem aquele globo, aquele planeta. Mas todos fazemos parte da humanidade. Ainda que utilizando roupas diferentes, digamos assim. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Mas Kardec, perspicaz como ele não se satisfez com essa resposta, não. Ele observa, né? Ele era um cara observador, inteligente ao extremo. Então, ele faz a questão 133. Talvez a gente também, né, não tivesse essa clareza para fazer a pergunta, mas a gente ia pensar nisso. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então, veja, a gente está falando lutas e tribulações, não está falando de desespero, de sofrimento atroz. Mas Kardec não se contenta com essa resposta. E aí ele volta a carga no que ficou como a questão 133A. Mas então, aí vem a nossa indignação, né? De que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal?
Talvez todos nós tenhamos pensando, pô, mas por que eu vou fazer? Por que eu vou ser bom? Eu vou ter que passar por isso. Olha que resposta inteligente. Chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, se nós já atingimos um certo grau de depuração moral, nós já não, apesar de passar por tribulações, porque ainda precisamos reencarnar num planeta de expiações e provas, onde o mal predomina, nós lidaremos com isso de forma muito mais tranquila. Porque nós já não trazemos tantas dificuldades, tantas limitações, tantos vícios que nos prendem, que nos amarram na terra, né, e nas pequenas coisas. Então, a diferença é essa. O espírito que escolhe seguir o caminho do bem, apesar de ele ter que continuar o seu processo reencarnatório, né, esse ciclo de reencarnações, mas ele passa por isso de uma forma muito mais tranquila e mais rápida do que aquele outro que escolheu bater a cabeça aí de um lado para o outro, e continua errando. Então, o fato de ter que viver, como diz a questão, de ter que continuar reencarnando, como diz anteriormente, Deus é justo. Então, tem que passar. A regra não foi essa? Vocês foram criados simples e ignorantes. Para chegarem à perfeição relativa, vocês vão ter que passar por determinadas etapas. Todos. Mas eu sou sempre certinha, eu fui sempre certinha, eu nunca errei. Ótimo, você vai passar rapidinho. Rapidinho você vai chegar lá. Aí, não, eu sou revoltada, me revolto com a lei de Deus, acho que tudo está errado e fico batendo cabeça. Você vai demorar mais e vai sofrer mais. Esse sofrer, sofrer no sentido de passar pela situação de forma mais pesada, e você sente mais. Continuando ainda lá no Céu e Inferno, na sua primeira parte, no capítulo 3º, no item 8º, a gente tem o seguinte, falando ainda do objetivo, né, da encarnação. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si. Então, a gente vê, né, que a vida é realmente um presente, é uma dádiva, mas que a gente está meio claudicante aí, né? E a gente sabe, principalmente nós, os espíritas que estudamos, que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Então, a gente sabe o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Mas falta-nos o quê? A consciência disso. Falta-nos ter a consciência de que nós somos espíritos em um processo de aprimoramento moral, intelectual, que necessita de ajustes, porque nós mesmos, em função do nosso livre-arbítrio, do nosso poder de decisão que temos sobre nós mesmos mudamos a rota. Nós saímos da rota. Nós pegamos atalhos. Muitas vezes esses atalhos causam muitas dores, muitos sofrimentos. E aí sofrimento no sentido que todo mundo entende mesmo. Por falta de nossa conscientização do que nós somos, do que nós estamos fazendo aqui, de quais as ferramentas a gente tem para seguir a nossa vida da melhor forma possível e conseguirmos atingir o objetivo, que é a perfeição relativa, que é vivermos efetivamente em locais, comparando paradisíacos, em locais em que nós podemos externar as nossas ideias, os nossos sentimentos, sem medo de sermos atacados, sem medo de levar rasteira. Porque hoje a gente vive assim, em determinados locais de trabalho, é um bom exemplo, muitas vezes a gente se fecha porque o outro está querendo o nosso lugar.
E aí basta o deslize nosso para fazer a fofoca lá, fazer a coisa e puxar o nosso tapete. Então a gente nem pode ser sincero, não pode se abrir completamente, abrir o coração, porque a gente tem esse medo. Mas se a gente seguir o caminho reto e chegar mais rápido a essa condição de espíritos relativamente perfeitos, aí nós poderemos abrir o nosso coração. Mas Deus não nos abandona, jamais. Então, apesar dos caminhos tortuosos que a humanidade vem pegando, e com isso vem gerando para si mesma muitas dores, muitas tribulações, mais do que deveria, que, como disse lá naquela questão, tem que passar por tribulações. Só que o que acontece? A gente acaba gerando mais do que devia, em função da infração à lei de Deus. A gente deliberadamente infringe a lei de Deus, que está em nossa consciência. Portanto, não é nenhum juiz externo que vai nos acusar lá na frente. Nós mesmos, um dia, a ficha vai cair e aí a gente vai dizer, eu fiz isso. E não dá para botar na conta de ninguém. Mas Deus não nos desampara. E aí, lá na Gênesis, no capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos, no item 5, olha só o que eles falam. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcede neles, o egoísmo e o orgulho. Então, agora nós estamos em outra era. Lá no século XVIII, XIX, a gente teve a eclosão de mentes brilhantes que deram à humanidade um progresso imenso na área das ciências, das artes, da inteligência. Mas agora a gente tem que entrar em outra era. A gente tem que dar um passo adiante, a gente tem que passar de fase. Mais adiante desse mesmo capítulo, no item 15, veja que reflexão importante para as nossas meditações. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Iniciando nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. Então, não importa se estamos encarnados ou desencarnados, nós temos esse papel na obra da criação, papel ativo. O homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Os filósofos até hoje ficam perguntando isso, né? Tudo bem, eu tive aula de filosofia na faculdade, as 3 questões maiores da humanidade, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Bom, a doutrina espírita, para aqueles que a acolheram, já tem essa resposta. O homem já não caminha às cegas. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória, que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte, que já viveu e
e que nada se perde do que haja ganho em perfeição. Em suas existências anteriores, depara com a razão do que é hoje e reconhece que, do que ele é hoje, qual se fez a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia. A Gênese, obra que muita gente se assusta, não estuda. Gente, leia então os capítulos finais da Gênese, que é uma injeção de ânimo para todos nós. Porque vivemos momentos muito difíceis em nossa humanidade. Nós escolhemos reencarnar no momento de transição planetária. Só que essa transição não dá de um ano para outro, de 10 anos para outro. São centenas de anos. Então, nós com essa personalidade, eu, Cristina, Yara, Solange, nós não veremos, utilizando este corpo físico, nós não veremos esse mundo regenerado. Mas nós estamos contribuindo, né? Nós temos um papel ativo na criação, então nós estamos contribuindo ativamente para que esse mundo regenerado chegue o mais breve possível. E aí nós estamos vivendo um momento de fluidez total, fluidez de valores, de eliminação de valores, né? Nem inversão era um tempo atrás, agora nem tem valores. Então a gente vive num momento muito delicado do nosso planeta, mas importantíssimo. E o nosso papel é importante. E aí nós temos, de acordo com aquele poder que eu falei, o poder de decisão que temos sobre nós temos dois caminhos a seguir. Seguimos a manada, que está perdida aí, muita gente perdida, que agora, né, nada mais é certo. Vivemos um momento em que não se tem nem mais certeza do sexo. Eu não sei vocês, mas eu não consigo me esquecer da obra Missionários da Luz, quando nos mostra o departamento de reencarnação, o trabalho que a equipe tem para programar os corpos físicos que irão atender às necessidades do espírito que está reencarnando. Então, você precisa ver como homem, você precisa ver como mulher, para passar pelas tribulações, pelas situações que um corpo feminino te dá, ou que um corpo masculino te dá. Então, todo aquele trabalho hoje está sendo minimizado, porque hoje não podemos nem afirmar quando alguém nasce, é menino, é menina. Não, ele vai escolher quando crescer. Ele vai escolher o sexo. Não pode ser menino, não. Ele vai escolher. Então, veja como é delicado o momento. Quando a gente estuda mesmo, e eu estudo, e eu não vou jogar fora, eu não vou rasgar o livro Missionários da Luz. A gente tem dois caminhos. Ou você segue a manada e entra nessa onda, ou você segue aquilo que vem pautando a tua existência. Não estou dizendo que essas pessoas não mereçam respeito, não mereçam a nossa atenção, a nossa consideração. Mas eu não vou me deixar levar por essa onda. Eu estudei e são conceitos firmes. Então, vocês têm as escolhas. Ou segue a manada para passar bem, para você ser vista como uma pessoa moderna, né? Ou então você é taxada de conservadora, de antiquada, de não sei o quê. Mas você segue aquilo que veio para ser o nosso paradigma, o nosso parâmetro. Sim, minha querida. E a gente vai ser a geração futura. Quando você falou da questão dessa indumentária, que a gente vai ver o mundo de regeneração em outra indumentária, a gente vai fazer parte dessa geração futura que a Gênesis mostra para a gente nesse mesmo livro. Sim, né? sim. Então, Mas não seguir a manada. Isso, não seguir a manada. Mas isso está acontecendo e a gente está convivendo com isso. Né? Então, nós temos que nos trabalhar para também não nos colocarmos contra. Mas isso é absurdo, como algumas outras religiões taxam e simplesmente eliminam. Né? Você está no fogo do inferno, está perdido. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Porque cada um de nós traz uma verdadeira bagagem. E se hoje eu estou perdida, há uma razão de ser. Né? E todo mundo tem atenuantes e tem agravantes. Todo mundo tem. Né? Então não podemos simplesmente rotular. Está perdido, vai pimbrar, está ferrado, vai ser
planeta. Não é assim, não é assim. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua razão por estar agindo assim, por estar ainda com essa dificuldade, com esse desequilíbrio. Porque, na verdade, quando a gente infringe a lei de Deus, que está escrita em nossa consciência, nós nos desequilibramos energeticamente também. E é necessário um processo de reorganização, de reharmonização. Por isso passamos pelas dificuldades. Na verdade, a dificuldade é o caminho para nos reharmonizarmos, nos reequilibrarmos com as leis sábias e justas do nosso Criador, que é a lei de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de justiça. Então, a cada um segundo suas obras. Então, o que a gente vai fazer com isso? Né? Porque, assim, a gente estuda, tá, e aí agora eu faço o quê? Para a gente chegar aproximar esse futuro aqui, ó, qual poderá deduzir o que virá a ser um dia. O que virá, o que nós nos tornaremos, não depende de outra pessoa, não. Depende de nós. Somente de nós. Então, nós temos que agir. E aí eu dou um exemplo de ação que a gente pode fazer, que tem comprovação, inclusive, na neurociência, que eu já falei aqui em outra palestra, mas que a gente vai sempre aproveitando os conteúdos, os conhecimentos. Né? Estudos científicos da neurociência já comprovaram que a prática da gratidão, ela faz liberar, ela promove no organismo a secreção de diversos neurotransmissores e hormônios ligados ao prazer, à satisfação, ao amor, como a dopamina, a serotonina, a vasopressina, a ocitocina. E apesar de muitos entenderem a gratidão como um sentimento, na verdade, ela é também um comportamento, por isso que eu disse prática da gratidão. Porque se ela é um comportamento, ela pode ser exercitada. Ainda que no início seja difícil, mas ela pode ser exercitada. E aí, quais são, então, os benefícios que a neurociência comprovou? Que a prática pressupõe você executar alguma coisa constantemente, diariamente, a todo instante. É uma prática constante e reiterada. O que ela vai causar? Ela afeta regiões do nosso cérebro que vão aumentar, vão estimular a produção desses hormônios ou neurotransmissores. Então, vamos lá. Ela estimula o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui do cérebro, que vai aumentar a produção da dopamina. Essa dopamina vai inundar o núcleo accumbens, é uma parte do cérebro, que é a região do sistema de recompensa, de satisfação do cérebro. Então, quanto mais dopamina a gente tem, maior a percepção de satisfação, de alegria. A prática da gratidão estimula a produção de serotonina, que é responsável pela sensação de bem-estar. Ela aumenta a produção de vasopressina, que promove o equilíbrio dos líquidos corporais, que resulta na regulação da pressão arterial e também tem um efeito analgésico. Então, quando a gente está com dor, fica difícil você ficar de bom humor, alegre, sorrindo, né? Então, quando a gente tem as dores diminuídas, fica mais fácil você abrir um largo sorriso. A prática da gratidão normaliza o nível de cortisol no sangue. Cortisol é conhecido como hormônio do estresse. Ele é importantíssimo na química do organismo, mas em grande quantidade, ele deprime o sistema imunológico e o coloca propenso a doenças, né? Doenças de ocasião. A prática da gratidão aumenta a produção de ocitocina, que é conhecida como hormônio do amor. E ela estimula o receptor no opioide, que é responsável pela homeostase, ou equilíbrio do corpo, e quando estimulado, ele também promove a analgesia, ou seja, elimina as dores. Então, que essa atitude que todos nós podemos ter vai nos trazer, a nível corporal, a nível da química corporal, condições de nos colocarmos num estado favorável a estarmos sempre com bom humor, alegres, dispostos a até aceitar melhor
as situações mais delicadas da nossa vida. Então, que a gente possa usar esse nosso poder de decisão, esse nosso livre-arbítrio, fazendo coisas que nos aproximem de Deus. Quando eu fiz essa palestra que eu falei da gratidão, eu mostrei uma pirâmide, eu falei que era a escala Hawkins da consciência, né, dos níveis de emoção, que foi que o cientista conseguiu medir em hertz. Então, vocês vão lembrar mais ou menos, mas eu disse que quando a gente pratica a gratidão, como a gente estimula a produção de todos esses hormônios e neurotransmissores, a gente fica lá em cima daquela pirâmide, que são os níveis mais altos de frequência vibratória, do amor, da paz, né? Então, a prática da gratidão faz nos elevar o nosso padrão vibratório. Então, isso nos faz aproximar dos espíritos superiores. Consequentemente, nos faz aproximar da divindade, do nosso Criador. Prática constante. A gente tem que se esforçar. É que nem um exercício físico. Quem gosta de atividade física, beleza, sua, cansa, mas a pessoa está feliz, até porque a atividade física também libera serotonina. Por isso que a gente sai com aquela euforia, sensação de euforia. Só que tem gente que detesta a atividade física. Aí a idade vai passando, ela vai no médico, o médico diz, você tem que fazer atividade física. Doutor? Vai fazer bem para você, vai diminuir o seu colesterol, vai melhorar a pressão arterial, não sei o quê. Aí ela, decide, vou fazer. Eu detesto atividade física, mas eu vou fazer. Para ela vai ser um esforço fenomenal. A pessoa vai fazer atividade física por uma condição de saúde, ou de falta de saúde, né, por uma condição médica, mas ela simplesmente tem horror àquilo. Eu sou professora de educação física, né, mas eu já ouvi pessoas dizer, então, eu sempre senti essa coisa gostosa. No meu corpo é liberado serotonina. Eu fico eufórica, eu adoro. Posso estar morrendo, cheio de dor, mas estou feliz. É uma coisa incoerente. Quem não gosta não entende. Mas eu já ouvi pessoas dizerem, então eu não tenho serotonina não, porque, caramba, eu odeio, eu continuo fazendo, continuo odiando, e eu me sinto mal, eu sinto dor, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Eu não sei o que acontece no cérebro da química dessa pessoa. Mas eu já ouvi pessoas dizerem que, eu continuo odiando, eu faço, porque sou obrigada, né? Mas o que eu quero dizer aqui agora é a questão do esforço, de você se obrigar, muitas vezes, a fazer. A mesma coisa com a prática da gratidão. No início pode ser um esforço, eu estou me sentindo assim, eu estou sendo fingida comigo mesma. Mas, detalhe, prática da gratidão não é ficar toda hora, obrigada, não é isso não, tá? Isso é ser gentil, se ela fez uma gentileza, deixou eu sentar, obrigada. Isso é gentileza, não é ficar rezando para Deus o dia inteiro, não. A prática da gratidão é você se colocar num estado de agradecer efetivamente tudo que te acontece, seja bom ou ruim, seja alguma coisa agradável ou não, seja alguma coisa grande ou insignificante. É um estado mental de ter a consciência de que tudo que me acontece, a topada que eu dei, tem uma razão de ser e foi justo. Nem ter sido por isso, eu fechei o olho e fui andando dentro da topada. Negligência minha, né? Não importa. Mas é se colocar sempre nesse estado de aceitação, mas uma aceitação positiva. É efetivamente ser grato pela vida, ser grato pela água limpa, sem gosto ruim, porque tem água que tem gosto ruim. E milhões de pessoas bebem água com gosto ruim, outros milhões de pessoas não têm água para beber. E eu tenho aqui água para beber. Eu estou falando, a garganta resseca e eu tenho água. É agradecer por essa, porque alguém gentilmente colocou um copo de água para mim. Então, é estar nessa vibração de sempre agradecer. Então, que a gente possa utilizar esse nosso livre-arbítrio, esse nosso poder de decisão, que é mais uma dádiva de Deus, para nos colocarmos sempre o mais próximo possível dele. E para a gente aprender a lidar
com a dor e o sofrimento que ainda permeiam a nossa existência. Porque no atual estágio evolutivo em que nos encontramos, não dá para eliminar aquelas tribulações lá da questão 132, 121. A primeira lá que eu falei. Não dá para eliminar ainda as tribulações. Então, a nossa existência ainda é permeada de tropeços, de pedras. Às vezes, uma pedra pequenininha a gente tira com facilidade. Às vezes, é uma pedra maior. E aí, a gente tem que parar, analisar qual é o aprendizado que eu tenho que ter, porque apareceu essa pedra gigante na minha frente aqui, impedindo o meu caminho, de seguir meu caminho por aqui. Que, às vezes, o aprendizado é para eu realmente desviar e voltar para a rota lá. Às vezes não, às vezes é para eu fazer alguma coisa e tirar efetivamente aquela pedra, eliminar dentro de mim aquela mágoa, aquele sentimento ruim que eu tô acumulando por 30 anos. Entende? Pode ser muita coisa. Mas quem é que vai te dar a resposta? Você. Fazendo o quê? Se observando, se analisando. Quanto maior a conscientização do ser de sua realidade espiritual, maior a sua possibilidade em elaborar as saídas do sofrimento. Mas isso não basta. Por quê? Porque muitas pessoas têm o conhecimento espírita, mas na hora que a dor bate a sua porta, simplesmente a pessoa trava. Ela desmonta, desmorona, como se não tivesse aquele conhecimento. Por quê? Porque não basta saber. É preciso fazer. A gente tem que, não basta ter o conhecimento a nível intelectual, a gente tem que experienciar, a gente tem que se conscientizar que isso é uma realidade na nossa vida. A dor, na verdade, ela é uma forma de sinalizar as distorções internas do ser humano. Lembra que eu falei que quando a gente infringe a lei de Deus, a gente causa uma desarmonia, um desequilíbrio, a gente, inclusive a nível energético, em algum momento a gente vai ter que restaurar isso. Então, a dor, no sentido das dificuldades, das situações que nos limitam, ela vem para sinalizar, tem algo errado aí contigo, você não está seguindo o caminho certinho. Você está fazendo escolhas equivocadas. Então, ela sinaliza isso. Ela sinaliza as incoerências que precisam ser harmonizadas, as deficiências que precisam ser identificadas e revertidas. Através de quê? Do desenvolvimento de novos valores. Eu também já falei aqui acerca do sistema de crenças e valores que cada um de nós tem. Esse sistema, ele nos acompanha ao longo de todas as nossas existências. Só que a gente pode atualizar esse sistema de crenças e valores. Porque muitas das crenças que existem nele estão, na verdade, sabotando a nossa vida. Mas se a gente não identificar quais são essas crenças e valores que fazem parte desse nosso sistema próprio, como é que a gente vai se modificar? Como é que a gente vai desenvolver novos valores? Se a gente não identificar que aquele que eu tenho, esse negócio aqui funcionou lá na Idade Média. Ou antes até, quando você precisava lutar pela sua vida, e quando a vida não tinha valor, entendeu? Eram outros valores. Mas agora que, como disse lá na Gênesis, a gente já desenvolveu bastante intelecto, temos que desenvolver o sentimento, temos que desenvolver a nossa moralidade, esse valor de que faria pouco meu pirão primeiro, independente das consequências, esse valor não serve mais. Se eu quero continuar aqui nessa terra que está evoluindo, eu tenho que mudar esses valores, essas crenças que eu ainda trago. Que apesar de estudar isso, eu não consigo me modificar. Porque, também já falei isso em outra palestra, quando a gente tem uma crença, num embate entre a crença e uma nova ideia, um novo pensamento que você tenha, que você quer agora ter um comportamento diferente, no embate entre uma crença já existente, uma nova ideia, um novo pensamento, a crença sempre vai vencer. Então, se a gente tem uma crença sabotadora, que a gente não sabe, porque nós não nos conhecemos e não estamos fazendo esforço para isso, por isso a importância do autoconhecimento, a crença, a gente não vai, apesar de ler, reler, assiste todas as
vencer nessa batalha. Então, eu tenho que descobrir essa crença para poder enfraquecê-la e colocar uma outra crença no lugar. Não, agora eu, por exemplo, eu sou muito egoísta. Eu não consigo dar, eu não tenho um escorpião, não, eu tenho a família inteira. Quer ajudar esse pessoal da rua? Não, vou ajudar nada, não sei o quê. E aí vem o espiritismo, não, minha filha, você tem que ser caridosa, a gente tem que desenvolver a caridade, tem que são nossos irmãos, eles estão nessa situação, mas são nossos irmãos de humanidade, não sei o quê. Aí você, não, então é você, aí você não consegue. Aí você tem que aceitar primeiro que você é egoísta, que você tem essa crença, que você acha que ele não merece. Para você poder atacar essa crença, não, peraí, como assim não merece? E se fosse eu? E se fosse alguém que eu amo muito? Entende? Você tem que trabalhar. Isso é fácil? Claro que não é de um dia para o outro, não, tá? Isso não é no estalar de dedo. Você tem que trabalhar isso. E mudar a crença. E aí você... Aí, lógico, as primeiras vezes vão ser forçadas. Você vai dar aquilo, mas contrariado. Tem que dar mesmo? Tem que dar? Tem certeza? Tem. Aí você dá aquilo... Lembra do filme... Ghost, do outro lado da vida, quando a Oda May foi dar o cheque, que é pra freira, aí ela dava o cheque, ela não largou, aí a freira pegou, aí ficou aquela cena assim. É exatamente isso. No início vai ser assim, mas você vai forçando, e assim a gente vai desenvolvendo novos valores. A dor possui, então, uma função educativa e redentora para o espírito. É importante entender que a vivência da dor é um processo natural de reequilíbrio do espírito encarnado. Então, nós aqui, né, todos nós temos as nossas dificuldades, cada um tem uma limitação numa área, né, cada um encontra uma resistência em algum lugar, mas é ter consciência, começar a você for tentar se desesperar, se revoltar. Não, isso é um processo de reequilíbrio, eu estou me reequilibrando, eu estou me consertando. Uma palavra mais... Eu estou me consertando. Isso é para eu abrir meus olhos e me consertar, me reequilibrar. E só lembrando que dor e sofrimento são coisas diferentes. No nosso atual estágio evolutivo, a dor é necessária, o sofrimento não. Lembrando lá a resposta da questão 133, que todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, a dor está ligada a essa questão das tribulações, das dificuldades, das pedras no caminho. Mas o sofrimento é opcional. Veja o que diz Joana de Ângeles. O sofrimento é via de redenção espiritual, face ao incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Opção pessoal é roteiro destituído de qualquer ação punitiva, educando ou reeducando através dos mesmos mecanismos, graças aos quais houve comprometimento, desvio de rota, desrespeito às leis da vida. A sua presença vige enquanto se faz necessária a depuração. Então, o sofrimento é opção, é opcional. Você pode passar pelas dificuldades, mas não ficar se fazendo de vítima. Oh, meu Deus, o que eu fiz a Deus para merecer isso? Eu não quero saber, não. Uma outra coisa interessante para se falar é que, como eu disse, a prática da gratidão é você estar nessa condição de estar aberto a agradecer qualquer coisa que te aconteça. E o oposto da gratidão, apesar de alguns pensarem, não é ingratidão, é reclamação. Porque a reclamação nos coloca nos níveis mais baixos de frequência vibratória, o que nos faz afinizar com pessoas, com seres do mesmo nível. E isso acaba virando uma bola de neve, porque você vai se retroalimentando do outro lá e você não para de reclamar. E muitas pessoas, infelizmente, fazem da reclamação um hábito, péssimo hábito, por sinal, e agem de forma inconsciente. Não tem noção de que elas reclamam tanto. E aí a gente lembra que tudo no universo é energia, frequência e vibração. Então, para a gente valorizar essa vida, essa dádiva de Deus, nós temos que nos colocar em padrões vibratórios superiores. Né? Porque aí, assim como eu disse, que quando a gente está lá no nível baixo da reclamação, a gente está se afinizando com criaturas que também reclamam, que, do mesmo teor vibratório,
a gente tem que se colocar cada vez mais alto para nos afinizarmos com os espíritos superiores, com ideias nobres, altruístas, e isso nos facilitará a desenvolver esses novos valores que a gente precisa. Porque nós vamos estar nos retroalimentando dessas energias mais superiores. Né? Então, só para lembrar que quem falou de força de vontade, aí, do poder que cada um de nós tem para fazer as escolhas mais certas, não fui eu. E aí, lá no Evangelho, eu trago aqui o trecho do Evangelho, no capítulo 19, no item 12, que trata da fé divina e fé humana. É um espírito que não se identificou com o nome, colocou um espírito protetor, e ele diz assim, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. É esse poder, meus queridos, que cada um de nós tem para atingir a perfeição relativa o mais rápido possível. A gente não precisa ficar batendo cabeça. A gente não precisa. E a gente tem esse poder. Basta ter a vontade de querer colocar esse poder em prática. Todos nós, não só o que está aqui dentro não, tá? Todos os humanos têm esse poder. Então, que nós possamos ter a coragem de colocar esse poder em prática, de ver isso acontecer na nossa vida. Comecemos com coisas pequenas, com coisas que a gente acha que não é capaz de mudar. Mas nós podemos, basta querer. E fé é a vontade de querer. É também uma definição muito curtinha que também tem lá no Evangelho. Agora eu não lembro qual o capítulo, acho que é o 14. Acho que é o 14. Fé é a vontade de querer. Tenhamos fé de que nós vamos conseguir. Porque o nosso destino, esse é inexorável. Todos nós chegaremos à perfeição relativa. Todos. Até aquele pior criminoso da face da humanidade. Todos nós. Mas quando? Esse é o diferencial. Quando que a gente vai chegar nesse estágio? Quando Deus quiser? Não. Quando eu decidir para a minha vida que eu quero mudar, eu quero fazer esses novos valores valerem na minha vida. Então, era essa mensagem que eu tinha para dar para todos nós. E só para terminar, agradecer é o ato, é a arte de atrair coisas boas. Em um coração onde mora a gratidão, também habitará sempre a felicidade, comprovada pela neurociência, porque a prática da gratidão estimula a produção dos hormônios ligados à área da satisfação, do prazer, da alegria, do amor. Muito obrigada aí pela atenção de vocês.
Senhor Jesus, em primeiro lugar, somos gratos por esse conhecimento que a nossa vida nos trouxe. Essas verdades contidas nas obras e que muitas vezes nós não paramos para refletir. De tantas oportunidades que temos. Como nos fala o apóstolo Paulo, agradecer sempre. E ele não diz que nós devemos agradecer apenas aquilo que nos acontece de positivo, mas agradecer sempre. Até pelas dificuldades que, na grande maioria, nos faz despertar e buscar entender que somos capazes, sim, de vencer as dificuldades, de trabalhar em nós, os nossos defeitos, os erros que cometemos no dia a dia, no nosso comportamento, na nossa fala, nos nossos sentimentos, e ter a capacidade, a condição de trabalhar esses erros. Por isso, nós realmente só temos que agradecer por mais um dia em que despertamos e que levamos o nosso pensamento a Deus e agradecemos por mais um dia de vida e de oportunidade de crescimento, de aprendizado e de colocar em prática tudo que aprendemos. Porque temos em nós essa capacidade que nos foi colocada por Deus na nossa organização física, tudo isso que temos em nós e que precisamos trabalhar a nosso benefício e em benefício de todos aqueles que nós convivemos no dia a dia. Por isso, Senhor, mais esta vez, que a sua paz possa realmente chegar a esses corações que ainda, Senhor, não despertaram para agradecer em primeiro lugar pela vida, pela oportunidade de servir, mas que sabemos que um dia eles também agradecerão. Que nós possamos envolver sempre, através do nosso pensamento, direcionar os nossos melhores sentimentos para aqueles que ainda não despertaram e para que aqueles ainda que estão vivendo momentos difíceis e achando que não merecem a dor que passa, mas a bem dizer e a desejar o crescimento daqueles que entendem o sofrimento e que se libertam da dor por compreenderem que Deus não envia a dificuldade e a dor para aqueles que não têm a capacidade de vencer essa dor e se libertar das dores que trazem, porque muitas vezes não são lições, são provas difíceis, mas que quando vence, a liberdade é grande para aqueles que conseguem. Por isso, Senhor, agradecemos sempre, todos os dias, pelos nossos amigos encarnados e desencarnados que nos assistem, que nos acompanham e que nos auxiliam a esse crescimento. E assim possa ser, Senhor, por essa existência, por esses momentos que passamos e pelos locais que nos são oferecidos de oportunidade de servir e de aprender. Que assim seja.